Lá novamente, exercício resolvido, tipos de frequência. Nesse exercício, a gente vai trabalhar a maneira como a gente procede para você montar uma tabela de distribuição de frequência usando classes, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aqui a situação. Os pesos de 30 alunos de uma classe estão colocados abaixo. Aí eu tenho aqui, né, os pesos de 30 alunos, né, numa pesquisa que foi feita. Observe que esses pesos não estão em ordem, não estão organizados em ordem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso rol. O nosso rol, gente, é pegar esses valores da minha pesquisa e organizar em ordem crescente. Então, eu coloquei do menor para o maior. Observe que o menor peso aqui encontrado foi 44 e o maior foi 86. Muito bem. Então, construção da tabela de distribuição de frequências. Antes de mais nada, nós precisamos de algumas informações importantes. Primeira delas, número de classes ou número de intervalos. O número de classes, gente, nós representamos por esse K. É a quantidade de linhas que vai ter a minha tabela, tá bom? Então a gente vai para um processo prático aqui, ó. O que é que nós vamos fazer? O N, gente, é a quantidade de elementos da nossa pesquisa. No caso aqui, eu tenho 30 pesos. Então, esse vai ser o valor do meu N. A gente, para definir a quantidade de classes ou intervalos, que eu represento por cá, eu vou levar em consideração o valor de N. Se o valor de N for menor que 25, se eu tiver menos que 25 termos, eu vou usar 5 classes, 5 linhas, tá bom? Agora, se o N for um valor maior ou igual a 25, eu vou usar a relação de raiz quadrada de N para definir a quantidade de classes da minha tabela, ou seja, a quantidade de linhas da minha tabela. Na nossa situação, nós temos 30 elementos, 30 se encaixa nessa situação. Então, eu vou usar essa relação para encontrar um número de classes, um número de intervalos. Beleza? Então, eu vou usar essa relação K igual raiz quadrada de N. Para a nossa situação, o N vale 30. Então, eu vou ter que K é igual a raiz quadrada de 30. Isso é igual a, extraindo a raiz, K é igual a 5,4. Aqui eu vou fazer um arredondamento, né? 5,4 está mais próximo de 5. Então, K é igual a 5. A minha tabela ela vai ter 5 classes, ou seja, 5 intervalos, 5 linhas. Muito bem. Outra informação muito importante é a amplitude total, que é representado por esse A. A amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor valor da minha pesquisa. Então, no meu rol, o maior valor é 86 e o menor é 44. Portanto, a amplitude na nossa situação vai ser dado por 86, amplitude total 86, menos 44, que vai ser igual a 42. Outro termo muito importante que nós necessitamos é a amplitude do intervalo, ou seja, o tamanho de cada intervalo. A amplitude do intervalo, gente, é dado pela amplitude total dividido por K, que é a quantidade de classes. Então, na nossa situação, a amplitude do intervalo vai ser igual a amplitude total, 42, dividido pelo número de classes, que é 5, que foi determinado. A amplitude do intervalo é igual, dividindo 8,4. Aqui tem um detalhe muito importante, você arredonda sempre para mais, você sempre aumenta, tá bom? Então, 8,4 eu vou aproximar aumentando para 9, sempre aumenta. Então, 9 é o tamanho de cada intervalo. Vamos agora para a parte da construção da nossa tabela de distribuição de frequências. Então, aqui ó, eu coloquei novamente o nosso rol, né, o conjunto de dados em ordem crescente, conjunto de pesos, e aqui o que nós acabamos de encontrar, né, o K, que é a quantidade de classes, nós encontramos 5, a amplitude total 42, N, que é a quantidade de elementos, 30 pesos, e o H, que é a amplitude de cada intervalo, que nós encontramos 9, tá bom?
Essa amplitude ela é bastante útil na definição desses valores. Professor, como é que você definiu esses intervalos? Olha só, eu peguei na minha primeira linha, na minha primeira classe, eu peguei o menor valor do meu rol aqui, 44. Foi que eu fiz a partir daqui. Eu fiz 44 mais 9, 53. Aqui embaixo, 53 mais 9, 62. Aqui embaixo, 62 mais 9, 71. Aqui embaixo, 71 mais 9, 80. E aqui embaixo, 80 mais 9, 89. Tá bom? É assim que a gente define esses intervalos a partir da nossa amplitude, que é o tamanho de cada intervalo. Olha só, gente, essa simbologia, tá bom? Aqui a gente faz a seguinte leitura. Aqui eu tenho um intervalo de todos os pesos que vão de 44 próximos a 53. Olha só, 53 não faz parte desse intervalo. 53 faz parte deste intervalo. Então veja bem, essa barra vertical significa que esse extremo faz parte do intervalo. A ausência dessa barra vertical, como acontece aqui, diz que esse extremo não faz parte desse intervalo. Então aqui embaixo eu tenho todos os pesos que vão de 53 próximos de 62. 62 não está nesse intervalo, e sim nesse intervalo. E assim por diante. Então, observando o nosso rol, olha só. Observando o nosso rol, a gente vai criar nossa frequência absoluta da seguinte forma. Para calcular a frequência absoluta, eu vou olhar aqui para o meu rol e observar quantos pesos eu tenho de 44 próximos a 53. 53 não faz parte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10. Quantos pesos eu tenho de 53 próximos de 62? 62 não entra. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pesos eu tenho de 62 próximos de 71? 71 não entra. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Né? 4. Eu tenho quantos pesos de 71 próximos de 80? 80 não vai entrar aqui. Então, de 71 próximo de 80. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 novamente. Quantos pesos eu tenho de 80 próximo de 89? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Somando tudo isso aqui, eu tenho 10 e 5, 15, mais 4, 19, 19 mais 4, 23, mais 7, 30, né? Que é o total de peso. Para encontrar a frequência acumulada, o que é que eu vou fazer? O meu primeiro elemento aqui da frequência acumulada vai ser o mesmo da frequência absoluta. Vai ser o 10. A partir do segundo, o que é que eu faço? O valor da minha frequência acumulada aqui é dado por 10 mais 5, 15. O valor da minha frequência acumulada aqui vai ser 15 mais 4, 19. O valor da minha frequência absoluta aqui é 19 mais 4, 23. E o valor da minha frequência acumulada aqui é 23 mais 7, 30, né? Tem que bater. Frequência relativa. A frequência relativa é obtida a partir da frequência absoluta. Então, o valor da minha frequência relativa aqui vai ser igual a 10 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 33,3%. O valor da minha frequência relativa aqui vai ser dado por 5 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 16,6%. O valor da minha frequência relativa aqui vai ser dado por 4 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 13,3%. Né? Se aqui é 4, então aqui também vai ser 13,3%. E o valor da minha frequência relativa aqui vai ser dado por 7 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 23,3%. Somando todos esses percentuais aqui, a gente vai chegar a 99,8%, que aproximadamente, né? Isso aqui vai dar, arredondando, vai dar 100%. A frequência relativa acumulada
né? É a mesma ideia da frequência acumulada aqui, só que usando a frequência relativa. Então, o primeiro valor repete aqui, repete o da frequência relativa, 33,3%. O segundo é igual a 33,3% mais 16,6%, que vai dar 49,9%. Esse valor aqui da minha frequência relativa acumulada é 49,9% mais 3,3%, que vai dar 63,2%. O meu valor da minha frequência relativa acumulada aqui vai ser dado por 63,2% mais 3,3%, que vai dar 76,5%. E o valor da minha frequência relativa aqui, acumulada, vai ser dado por 76,5% mais 23,3%, que vai ser igual a 99,8%, né? Que arredondando, isso aqui vai dar 100%, né? Tem que bater.